Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mateus 5, famoso Sermão do Monte, versículo 6 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em uma determinada situação, quando eu trabalhava em um determinado lugar, uma pessoa me pediu para colocar dados em um sistema que aqueles dados naturalmente gerariam um retorno financeiro. Só que aquilo não era da minha área, né? Eu não, no meu trabalho eu não era, não era a minha função fazer aquilo. Depois eu fui me informar para as pessoas daquela área se a forma como foi pedido é a maneira correta, e as pessoas disseram que não. Depois eu retornei até aquela pessoa e disse que eu não poderia fazer, porque se tratava de uma injustiça, se tratava de uma fraude, né? A pessoa ficou um pouco desconcertada e resolvemos assim, né? A pergunta que eu quero fazer é: para onde apontam as nossas decisões? Nós olhamos para o nosso lado, você olha à sua volta, você olha essa nação, este país, e você pode perceber que aquilo que nos cerca, a miséria, a fome, a destruição, em grande parte é fruto das injustiças. Mas o cristão é aquele onde cessa essas injustiças. Porque se você teme a Deus, essas atitudes elas podem ter livre curso na vida de muitas pessoas. As pessoas podem se deparar com essas situações e fazer sem o menor pudor, né? Sem o menor, sem pensar nas consequências. Mas quando bate a porta do cristão, daqueles que temem a Deus, situações como essas que vão gerar injustiças, que vão gerar consequências graves na vida de outras pessoas, ela deve cessar. Porque não somente no que diz respeito a ser justo, mas também no que diz respeito ao ódio. Se isso tem livre curso na vida de outras pessoas, quando o ódio bate na porta do cristão e daqueles que temem a Deus, ali deve cessar, não deve ter livre curso. E a grande verdade é que, se eu tivesse aceitado aquela posição daquele gestor, ele certamente pensaria: bom, aquele é mais um que contribui para que a corrupção se propague. Mas a partir daquele momento, ela percebeu que eu não compactuava, e logicamente isso, principalmente por meus valores cristãos, com aquela atitude. Ou seja, se isso tinha livre curso na vida de outras pessoas a quem ela pediu, naquele momento ela pensou: bem, com ele não será possível, né, que essas injustiças sejam propagadas. E Jesus falou aqui: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiças, porque eles serão fartos. No seu dia a dia, na sua vida, todos nós, no nosso emprego, no nosso trabalho, aonde você vai, aonde você tem comunicação com pessoas das mais variadas classes, das mais, variados poder econômico, você vai estar diante de situações como essa. E para onde vai apontar as suas decisões? Eu poderia ter apontado para que a injustiça se propagasse ainda mais. Mas se você teme a Deus, se você crê em Deus, quando isso bater a sua porta, ela vai cessar, ainda que tenha livre curso na vida de outras pessoas. Necessariamente, você olha para uma nação como o Brasil, e quando nós nos deparamos com tanta injustiça, com tanta pobreza, com tanta fome, com tanta miséria, nós chegamos à conclusão que isso é fruto de injustiças que são cometidas há décadas nessa nação. De pessoas que tiveram diante de si decisões e, ao invés de escolher por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, por aquilo que não prejudicaria o seu próximo, escolheu fazer com que a injustiça, através das suas ações, dos seus atos, tivesse livre curso. Naturalmente, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Um cristão é alguém que, na sua vida, por crer em Deus, por obedecer à palavra de Deus, não aceitará nenhum tipo de suborno, nenhum tipo de atitude que vai trazer consequências trágicas na vida de outras pessoas. E isso demonstra que, embora nós não possamos, nas nossas atitudes individuais, tirar todas as injustiças do mundo, da sua cidade ou da sua nação, mas isso reduz, com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que você diz não, você é menos um. Você é menos um que vai contribuir para que essas injustiças se propaguem. Embora eu e você, através das nossas ações, não podemos, acabar com todas as injustiças do mundo, mas nós podemos amenizar, sim, as injustiças que estão à nossa volta, quando nós escolhemos aquilo com base no temor ao Senhor. E sabe qual é a recompensa de tudo isso? Primeiro, que isso demonstra que a sua atitude aponta para Cristo, que você crê em Deus, que você teme a Deus. Ainda que isso fosse gerar para você ganho próprio, ainda que isso fosse gerar para você facilidades, mas você teme a Deus. Por quê? Porque a sua atitude aponta para Cristo. E sabendo que essas atitudes não vão, de forma alguma, acabar com as injustiças, mas vai amenizar, e você será menos um que vai contribuir para que essas injustiças se propaguem. Mas Jesus disse o seguinte: um dia nós seremos fartos. Quando eu digo que nós apontamos para Cristo, chegará o dia em que a verdadeira justiça de Deus, ela será cumprida plenamente. E aí não será mais só a justiça de um indivíduo, mas será uma justiça plena que será aplicada por Deus a todos os homens. E Deus olhará para cada um e verá se na sua vida, se na minha vida, se nas minhas ações diárias, eu fui alguém onde a injustiça bateu a porta e eu dei o curso livre para que ela se propagasse ainda mais, ou eu dei um basta. Se eu fui uma pessoa que contou a mais para que a injustiça fosse propagada, ou se as pessoas puderam perceber em mim que em mim essas injustiças elas não teriam livre curso. Para onde aponta as tuas decisões quando você é colocado diante de situações como essa? Chegará o dia em que nós seremos fartos, e chegará o dia em que o Senhor dirá se as nossas ações apontavam para Cristo, que um dia estabelecerá a justiça perfeita, ou se nós demos livre curso para que a injustiça fosse propagada ainda mais. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles serão fartos. Deus abençoe a sua vida.